Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno, estamos iniciando mais um programa O Gente da Gente. E o nosso programa, ele tem sempre por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada e a gente vem compartilhando aquilo que o personagem, aquilo que ressalta aos meus olhos, o meu coração, é o que eu venho trazer para você que nos assiste agora. Bom, e nós vamos revelar quem é o nosso personagem de hoje agora mesmo. Acompanhe comigo. Sou filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. Cresci ouvindo as histórias da fidelidade de Deus no deserto e vi com meus próprios olhos a terra que ele prometeu aos nossos pais. Quando Calebe ofereceu sua filha Axa em casamento, a quem conquistasse Kiriat Sefer, levantei-me com coragem. Com a força do Senhor, tomei aquela cidade. E Axa tornou-se minha esposa. Não foi por minha força, mas pela mão do Senhor que venci. E quando Israel esqueceu de Deus e caiu em opressão sob o rei da Mesopotâmia, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Julguei a Israel e fui chamado para libertar o povo em nome do Senhor. Lutei e venci. Houve paz por 40 anos. Minha vida é prova de que, quando Deus chama, Ele também capacita. Não sou herói por mim mesmo, mas servo do Deus que liberta. Eu sou Otiniel. Bom, o nosso personagem de hoje é Otiniel. Otiniel foi aquele homem que casou com a Axa. A Axa era a filha de Calebe e a Bíblia diz que ele foi o primeiro juiz de Israel. Um homem que estava ali para liderar um povo que, após a morte de Josué, havia se submetido a uma rebeldia. Estavam ali envolvidos com muitas coisas estranhas, estrangeiras, como costumamos dizer e falar. E assim é necessário também abrirmos os nossos olhos, porque todas as vezes que nos envolvemos com coisas estranhas, o Senhor vai sempre usar alguém, para quê, pastora? Para nos libertar daquilo ali que estamos vivendo, passando, enfrentando, porque Ele quer o nosso bem. A prática da imoralidade, da rebelião, da rebeldia, da indecência, isso não é para nós que somos de Deus e procuramos andar segundo o conselho de Deus. A Bíblia diz que aquele que anda segundo o conselho de Deus, esse está andando de dia, na luz da palavra. E quando andamos na luz da palavra, logo estamos recebendo também a revelação da parte do Senhor. Otiniel foi um homem usado por Deus para julgar o povo de Deus e para entregar ali e fazer ali um excelente trabalho. A Bíblia diz que então se levantou ali como libertador daquele povo para libertá-los daquela opressão, e a Bíblia diz que ele realmente venceu a batalha, venceu a guerra. Olha, muitas das vezes passamos por dificuldades e não sabemos nem por onde começar. Mas como fazer, pastora? Sempre peça orientação e ajuda de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos capacita, ele abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que possamos então acertar o alvo, andar num caminho de retidão, num caminho reto, independente das suas aflições. Sabemos que muitas são as aflições do justo, mas ele nos livra de toda. Não é à toa que Otiniel se levanta ali para dar livramento àquele povo. Não é diferente na sua vida. Se você clamar, se você pedir a ajuda de Deus, Ele vai lhe enviar um libertador. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, deixa eu compartilhar. Aqui no livro de Juízes, ele foi um dos juízes daquele povo, estava ali julgando o povo de Deus, porque as pessoas estavam vivendo um momento ali muito complicado, eram povos pagãos, envolvidos ali na rebeldia, e a Bíblia diz que no meio de Israel aquilo tinha que sair. E quem é que faz todo aquele trabalho? Quem é que se levanta ali para julgar e julgar muito bem aquele povo? Otiniel. Juízes capítulo 3 diz assim, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam a cultos aos Baalins e ao posto, ídolo. E começaram ali a se envolver com coisas nada a ver. Quando você perde o seu alvo, o nosso alvo é Cristo, eu quero chamar a sua atenção que Jesus hoje, ele representa e simboliza a própria palavra.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai nos libertar da escravidão, da prisão, das algemas, dos cadeados, das cadeias, é a palavra do Senhor, porque é dela, né? Por ela, pela palavra, que nós somos mais do que vitoriosos sobre todas as coisas, como o apóstolo Paulo declarava, né? Sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. E todas as vezes que o mal se levantar, lembre-se que Deus está operando e agindo em seu favor. O povo estava lá preso, né? Estavam vivendo numa rebeldia, numa rebelião, como não é diferente talvez do que você esteja enfrentando na sua casa. Ah, pastora, se a senhora soubesse a minha luta, é a minha filha que agora, né, achou por bem, e não é bem não, é o bem, é o pensamento dela, né? Achou por mal mesmo deixar de ir à igreja e agora está frequentando, né, cultos aí religiosos, né, africanos, uma coisa assim, meia, né, presa ao misticismo, talvez a idolatria, talvez está se dobrando diante do Buda, se dobrando diante de imagens de escultura. O povo estava assim. O povo de Israel estava dessa forma. Mas o que mudou? O que mudou é que Otiniel, quando ele se levanta ali para fazer toda a diferença. Então ele traz o povo à realidade. Ele traz o povo ali, né, a abertura de olhos e mentalidade, né? E ele começa declarando aqui, versículo de número 8. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque eles estavam presos ali ao paganismo, né? A religião, e ele os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, 8 anos. Ou seja, foram 8 anos presos ali na religião, presos ali ao paganismo. Queridos, se tem alguém preso na sua casa, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não é hora também de você buscar uma referência, assim como Eliseu se aproximou de Elias, assim como, né, a Bíblia Sagrada nos ensina, né, que as pessoas se aproximavam de Paulo, o apóstolo Paulo, para ali tomar então determinadas posturas e decisões, como também a Bíblia Sagrada nos orienta da necessidade da gente ter um libertador, é um mentor espiritual. Ou seja, o que eu quero mostrar com tudo isso? Você pode entrar em uma das nossas igrejas e receber ali algo que vai saltar os seus olhos e vai fazer você tirar a sua família da escravidão, talvez da bebedice, da prostituição, do adultério, da praga, do vício. E Deus vai falar muito mais contigo. Nós vamos ao intervalo, mas daqui a pouquinho, não saia daí, estamos de volta. Até já. Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. Você que está chegando agora, hoje estamos aqui com o personagem Otiniel, aquele homem que foi casado com Axa, a filha de Caleb, o primeiro juiz de Israel. Após a morte de Josué, a Bíblia Sagrada relata que o povo, né, o povo de Deus estava ali preso ao paganismo, né, se envolvendo ali com os jebuseus, os heveus, né, enfim, estavam ali, né, completamente perdidos. A Bíblia Sagrada relata que a ira do Senhor se acendeu. Amigos, não é diferente nos dias de hoje. Todas as vezes que deixamos a verdade para seguir um caminho falso, porque eles estavam, né, num caminho de falsos deuses, estavam ali prestando, né, um culto pagão ali, a Bíblia diz que o Senhor ficou muito irado. Olha o que diz aqui no livro de Juízes, o capítulo agora é o 3, versículo de número 7. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Continuando aqui a leitura, verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim. Quem ele era? Rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos.
tem muitas pessoas nas mãos do inimigo durante anos e anos e não estão sabendo como sair das mãos do adversário. Deixa eu lhe dar uma dica. Se você procurar por uma pessoa que tem a palavra no bico, na boca, nos lábios, aonde vai te instruir, te orientar, né? Onde vai, né, procurar dirigir os teus pés dentro da palavra, você não vai tropeçar nunca mais, a não ser que você queira. Isaías 1,19, a Bíblia é muito clara. Ela diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Tem muita gente comendo o pior da terra, tem muitas pessoas presas, acorrentadas, muitas pessoas ali caindo, né? Mas por conta do quê, pastora? Desobediência a Deus e a sua palavra. Quando somos, né, ou deixamos, né, ou nos tornamos desobedientes, não nos submetendo mais àquilo que Deus fala e tem falado ao nosso coração, certamente a gente vai quebrar a cara, mais cedo ou mais tarde. Pode até estar dando tudo certo agora, mas lá na frente você vai ter muitos e sérios problemas. Não foi diferente com eles. O Senhor, a ira do Senhor se levantou e a Bíblia diz assim, ó, verso 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou. Olha, sabe o que é isso aqui? Misericórdia de Deus. Ela é uma causa da gente não ser destruído, né? Consumido. Ou seja, ainda hoje, se você clamar por um libertador, Senhor, me socorre, Ele vai te socorrer. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Está passando por tribulações, está passando por angústia, se volte diante do Senhor, seu Deus, porque Ele vai lhe ajudar, vai lhe socorrer. Muitas são as aflições do justo, é fato, isso a gente sabe que é fato, mas Ele te garante pela palavra que Ele vai te livrar de todas as aflições, você será livre. Então é só clamar. Querido, clamar não custa. Rogue ao Pai das Luzes, fale para Ele, conte a Ele toda a verdade. Se é fato de você se dobrar, se prostrar diante dEle, arrependido, né, pedindo para Ele então um conselho, ajuda, Ele vai te ajudar. A Bíblia diz que se cair, você não vai ficar prostrado porque Ele é aquele que te sustenta e te segura pela mão. Só que às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência não nos deixa nos aproximar dEle. Não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe, meu amigo. Quando a gente está fora da palavra, da luz, que é Jesus, né? A palavra é isso, Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A gente falha. Somos falhos, pecadores, mas temos que aprender a reconhecer os nossos erros. Para quê? Para que Deus então justifique e te, né, torne a trazer para o caminho verdadeiro, limpo e aplainado, que é a palavra dEle. Vamos agora, né, procurar entender como é que seria um Otiniel nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo agora. Sou um juiz, carrego um cargo, um título, uma responsabilidade. Mas por trás disso sou só um ser humano, um filho, um amigo, alguém que às vezes só queria fugir do peso da decisão. Diante de mim agora está um caso difícil, polêmico, delicado. E sinceramente, eu tive medo. Medo de errar, medo do que vão pensar, medo das consequências. Mas então eu lembrei, não importa se eu me sinto menor ou mais frágil, ou até o mais inseguro. O que importa é quem está comigo. Eu já ouvi histórias de como Deus levanta pessoas comuns para momentos extraordinários. E agora eu entendo, esse momento é meu. Então, eu não sou perfeito, eu não tenho todas as respostas, mas quando eu deixo o Espírito de Deus me guiar, mesmo em uma sala de julgamento, até o impossível pode acontecer. Eu sou Otiniel nos dias de hoje. Maravilha de Deus, de volta então, né? Então você pode perceber como é que seria, vai tirando suas conclusões, vai tirando ali, né, toda a conclusão que você realmente acha necessário. E eu tenho absoluta certeza que você então vai ser uma pessoa muito bem-sucedida, você vai encontrar a sua paz de espírito, a liberdade que você precisa, você não vai mais ficar preso e nem aprisionado aos seus problemas. Por quê? Porque assim como Otiniel se levantou para julgar aquele povo, trazendo o livramento, a libertação, porque ele libertou o povo, né, de tudo aquilo que eles estavam enfrentando. Estavam presos,
estavam presos. E a Bíblia diz aqui que então, no verso 10, que veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele, o Otiniel, julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. O bem sempre vai prevalecer contra o mal. Sempre. O que você não pode fazer é se desviar desse caminho e não tornar mais. Mesmo que desviado, olha, pare, reflita, respira, se concentre e volte, porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ao cheiro das águas brotará, assim diz o Senhor. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!